Muito bom dia. Sou o pastor e escritor Elias do Amaral Viana, tudo bem? Espero que Deus esteja te abençoando tua família, aqui nesse nosso devocional Persona. Eu sou o pastor e escritor Elias do Amaral Viana, com livros publicados na Amazon, Clube de Autores e Wiclap. Eu tenho livros publicados em português, inglês, francês, espanhol, e por último agora eu fiz um devocional, será uma série de devocionais, né? Devocional Persona. O devocional Persona tem por intuito trazer, né, para todos, devocional Persona, tirar aqui o áudio, devocional Persona tem por intuito trazer um devocional de uma meditação de crescimento espiritual. Esse devocional Persona, eu comecei com o livro de Gênesis, Caim. Seja bem-vindo, Matheus Rangel, nosso representante aqui da juventude, vereador da juventude, Matheus Rangel do Podemos. Que Deus o abençoe, Matheus Rangel. Esse devocional Persona é para responder uma pergunta de Caim, né? Acaso sou eu o guardião do meu irmão? Acaso sou eu o guardião do meu irmão? Com certeza, nós somos o guardião dos nossos irmãos, né? Com certeza. Tem a introdução, são 40 dias de devocional. Tem a introdução devocional. Aí tem a criação de Caim e Abel. Matheus Rangel, se tiver bem o áudio, a imagem, me dê um ok dizendo que está tudo ok, tanto a imagem como a voz, está tudo ok. Então, no primeiro dia, a introdução ao devocional, por que eu escrevi o devocional Persona, respondendo a pergunta em Gênesis capítulo 4. Acaso sou eu o guardião do meu irmão? As ofertas de Caim e Abel. O segundo dia, a criação de Caim e Abel. O terceiro é as ofertas de Caim e Abel. O quarto dia da devocional, a rejeição da oferta de Caim. O quinto dia, o aviso de Deus a Caim. O sexto, a ira de Deus. O sétimo dia, o assassinato de Abel. Deus confronta Caim no oitavo dia, a resposta de Caim, o nono dia, o 10º dia da devocional, o castigo de Caim, o destino de Caim, o sinal de proteção para Caim, o 13º, o exílio de Caim, o 14º, a descendência de Caim, o 15º dia do devocional, Lameque, o descendente de Caim, e assim eu vou durante 40 dias. Por exemplo, no 30º dia, a confiança em Deus. No 31º, a paz interior. Aí vem a bondade e a gentileza, a importância da família, a ajuda aos necessitados, a sabedoria divina. Bom, esses são os dias. E para o 39, 39º dia, a vida em comunidade. E na conclusão e reflexão final é o 40 dias, né, do devocional. Bom, quem é Caim? Se você ler o Gênesis capítulo 4, acaso sou eu o guardião do meu irmão? Foi a palavra que Caim falou com o nosso Deus. Seja bem-vindo, Sofia Rayane, acho que é filha da nossa irmã Camila Teles. Seja bem-vinda, irmã Sofia. Gênesis capítulo 4, do 1 ao 26, é o nosso devocional. Iranilda Bandeira, seja bem-vinda. Esse é o devocional Persona. Estou falando sobre Gênesis capítulo 4, sobre acaso sou eu o guardião do meu irmão? Foi a resposta que Caim deu a Abel. Bom, a introdução diz assim: a filha já estava, Sofia Rayane. Agora a mãe, Camila Teles. Seja bem-vinda, minha irmã. Devocional Persona. Acaso sou eu o guardião do meu irmão? Você pode encontrar esse devocional na Amazon. São 40 dias que eu escrevi de um devocional com Deus. Bom, meu texto é Gênesis capítulo 4. Você pode ouvir e ver a palavra de Deus comigo? Gênesis capítulo 4 diz assim: e conheceu Adão a Eva. Esse conheceu quer dizer teve relação Adão com Eva, sua mulher, e ela concedeu a luz a Caim. E disse Eva: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz a mais um seu irmão, chamado Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis capítulo 4, versículo 5. Mas para Caim, para a sua oferta, Deus não atentou. E irou-se Caim fortemente. Caim ficou zangado, desceu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que caiu o teu semblante? Versículo 7, capítulo de Gênesis capítulo 4, versículo 7. Disse Deus para Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis capítulo 4, versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Caim, onde está o seu irmão Abel? E ele disse: não sei. Sou eu o guardião do meu irmão? É através desse versículo aqui que eu fiz o devocional. Felipe Riscado, seja bem-vindo, meu irmão. Meu irmão evangelista pregará domingo agora na primeira igreja batista em Farol de São Tomé. Sua irmã Flávia estará fazendo louvor, né? Então, de onde eu baseei o meu devocional Persona? O meu devocional Persona responde essa pergunta: acaso sou eu o guardião do meu irmão? Foi Caim que disse isso para Abel. O Senhor perguntou, né, a Caim, no versículo 9, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu: acaso sou eu o guardião do meu irmão? Somos sim, nós somos o guardião dos nossos irmãos. Né? É uma pergunta que vale até hoje. Será que eu devo tomar conta, proteger, cuidar da vida dos outros? Ou eu devo deixar as pessoas ir de mal a pior? Será que eu sou responsável por alguém? Talvez ser discípulo, fazer discípulo é ser responsável por alguém, né? Esse devocional Persona são 40 dias mergulhado para responder a pergunta: acaso sou eu o guardião do meu irmão? Baseado em Gênesis capítulo 4 e baseado na pergunta de Caim para o próprio Deus. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe também, meu grande irmão Igor Souza. Seja bem-vindo, meu irmão. Gênesis capítulo 4, agora o versículo 10. E disse Deus para Caim: se fizeste bem, que fizeste, Caim? A voz do sangue do teu irmão Abel clama por mim desde a terra. Versículo 11. E agora maldito és tu, desde a terra que abriu a sua boca para receber a tua mão e o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, que maldição estava sobre Caim, né? Lucas Vieira, seja bem-vindo, Lucas Vieira. Que maldição. Gênesis 4:12. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás da terra. Ele está dizendo que a terra não ia produzir mais, né, mantimento para Caim, para ele ter força. Capítulo, a maldição pesada. Quer dizer, tudo que Caim fizesse, a tendência era dar para trás. Gênesis capítulo 4, versículo 13. Então diz Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Disse o Senhor, então, no versículo 15 para Caim. Disse o Senhor, porém, portanto, qualquer que te matar, Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não o ferisse, qualquer que o achasse. Saiu Caim diante da face do Senhor. Habitou na terra de Nod, do lado oriente do Éden. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou a Lameque. De Caim a Lameque é muito importante. Você que está chegando agora, eu estou iniciando o Devocional Persona. Devocional Persona são 40 dias, mergulhado em Gênesis 4, para responder a seguinte pergunta: acaso sou eu o guardião do meu irmão? Baseado em Caim, desse diálogo que ele teve com Deus. Muitos escritores escreveram sobre Caim, muitos, seja escritor português, como também escritor brasileiro. Vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. De Caim a Lameque é muito importante.
nós entendemos o que aconteceu com a geração de Caim. Lameque é descendente de Caim. Caim é ancestral de Lameque. Bom, Gênesis 4:19. Tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, o nome de outra era Zilá. E a Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz, disse Lameque para Ada e Zilá. Mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Olha o que ele fez. Hoje eu matei um homem por me ferir e um jovem, um menino, por me pisar. Só um jovem pisar nele, ele matou o jovem. Só um homem ferir ele matou este homem. Ele é descendente de Caim. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho. Chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porque Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Eu li para você Gênesis, capítulo 4, do 1 ao 26. Todo dia eu vou trazer um devocional persona. Hoje eu li todo o capítulo e vou fazer uma apresentação. Amanhã já será o segundo dia, onde entraremos em pormenores. Mas hoje, qual é a importância? Pastor Daniel Henrique, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Eu estou trazendo o devocional Persona, que já está publicado na Amazon, Clube de Autor e o CLEP. É o meu livro mesmo, publicado, né? Eu tenho livro em português, inglês, francês, espanhol, alemão, chinês e por aí vai. Publicado na Amazon. Bom, eu estou falando, respondendo a seguinte pergunta. Deus o pergunta a Caim, cadê o seu irmão Abel? Caim responde, acaso sou eu o guardião do meu irmão? Bom, Adão significa terra, homem, humanidade. Adão significa terra, homem, humanidade. Eva, em hebraico, Havá, Eva, em hebraico, o H tem som, não tem som. Então, é H-A-W-A, Havá. Eva, Havá, significa vida. Eva, em hebraico, é vida. Caim, em hebraico, é uma junção de 2 nomes, não significa muito em português, mas Caim é adquirido, possessão. Deus me deu algo. Com a ajuda de Deus, eu ganhei um filho. Com a ajuda de Deus, eu gerei um filho. Com a ajuda de Deus, eu criei um filho. Caim, para uma hebraísta, uma professora, doutora em hebraico, ela dá aula na USP, Universidade de São Paulo, ela diz que Caim também pode significar, em hebraico, fundamento. É algo que tem substância. O oposto de Abel. Abel é Avel. Avel é a mesma palavra de vaidade. Avel é respiração, sopro. Qual o nome Abel em hebraico? Avel. Abel, Avel em hebraico. Eva, Avá. Eva, Avá, vida. Abel, Avel, sopro, respiração. Algo efêmero, que não produz. Então, quando você lê lá, vaidade, vaidade, tudo é vaidade, é Avel, 2 Avel, tudo é avelidade. Quer dizer, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É um sopro, é um ar, é algo efêmero, é o oposto de Caim. Enquanto Caim é fundamento, é adquirido, é possessão, já Abel é sopro, é respiração, é algo efêmero, é vaidade, é algo que não tem nenhuma produção, não produz nada. Bom, então esses são os significados dos nomes. Agora vamos entrar então nesse episódio dessa introdução do devocional Persona, de como isso aconteceu. Eva disse, com a ajuda de Deus, Deus me deu vida. Eva significa vida e ela gerou uma vida. Eva então gerou Caim.
Caim depois gerou Abel. Caim, ele era o quê? Ele era lavrador. Ele cuidava da terra, do fruto da terra. É algo muito importante para a manutenção da família. Abel era pastor de ovelha, também muito importante para a família. Ambos tinham funções diferentes. São os dons espirituais, né? Assim como Caim era agricultor e Abel era pastor, ambos têm funções diferentes, mas com responsabilidade e algo valioso, não tinha menor nem maior. Os dons espirituais são divididos entre nós. Mas aí, Caim veio oferecer a primícia a Deus. Não tinha Moisés, não tinha as leis, mas deveria se oferecer o primeiro, o melhor a Deus. Caim então chegou e ofereceu algum fruto da terra, não sei qual fruto, mas ele trouxe um fruto para o Senhor. Aí chega Abel, aí a Bíblia diz que Abel escolheu do melhor do rebanho. Abel escolheu aquilo que ele poderia encontrar no melhor do rebanho e trouxe para o Senhor. Deus se agrada da oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Caim, ao perceber que Abel foi mais amado, querido, o que Abel trouxe, Deus gostou mais do que a de Caim, Caim irou-se, foi tomado por emoções, sentimentos. Quando nós não dominamos os nossos sentimentos, eles nos dominam. Aí vem pela primeira vez a palavra pecado na Bíblia. Você sabe onde está pela primeira vez a palavra pecado na Bíblia? E o que isso significa? Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Aparece a primeira vez a palavra pecado, em hebraico, hatat. Eva, avá, significa vida em hebraico. Abel, Avel, significa sopro, respiração em hebraico. E pecado, hatat. Gênesis 4, 7, Deus disse para Caim assim: por que caiu o teu semblante? Porventura, o pecado já não está à porta? Cabe você dominá-lo ou não. Quando Deus diz que o pecado está à porta, é uma personificação do pecado. É como se a porta fosse o limiar do de dentro para o de fora, do protegido para o desprotegido, o guardado e agora o vulnerável. Quando Deus diz assim, Caim, o pecado já está à porta. Quer dizer que o pecado é algo ou uma coisa que está à porta e que pode te pegar a qualquer momento. A primeira vez que aparece a palavra pecado na Bíblia, minha prima Eliane, seja bem-vinda, Eliane. Um abraço para Gilmazinho, Carone, Moisés, sejam todos bem-vindos aqui. Vocês estão na live que eu estou fazendo do meu devocional Persona, respondendo a pergunta de Gênesis capítulo 4, quando Deus o perguntou, Caim, cadê o seu irmão Abel? Caim pergunta, acaso sou eu o guardião do meu irmão? São 40 dias de devocional, o devocional Persona. Bom, a primeira vez que aparece a palavra pecado na Bíblia é Gênesis capítulo 4, versículo 7. O pecado já à porta, disse Deus para Caim. Cabe você dominar ou não. Hatat, do hebraico, hatat. Esse pecado já à porta significa que o pecado foi personalizado por Deus. Deus personalizou o pecado. Pecado como uma coisa que está à espreita, te aguardando. Se você abrir a porta, você pode encontrar com ele do lado de fora e ele está pronto ali para te agarrar, para te apanhar. A Bíblia diz assim, o pecado já à porta, mas cabe você dominá-lo ou não. Então, o pecado é algo que está pronto a nos aprisionar, mas nós temos livre decisão se vamos ceder a ele, se vamos ao encontro dele, se vamos fazer a vontade dele ou não. E nesse caso de Caim, qual seria a porta aberta que Caim estaria dando ao pecado? É ele ser dominado pelas suas emoções. Um versículo antes, Gênesis capítulo 4, versículo 6, ao Deus rejeitar a oferta de Caim e ao Deus aceitar a oferta de Abel, Caim foi tomado pelo sentimento de ira. Caim foi tomado pelo sentimento de vingança. E Deus o pergunta, Caim, por que caiu o teu semblante? Caim, por que você está irado? Porque o teu rosto te desfigurou.
Celso Antunes, o corpo fala, né? Ele também fala das inteligências múltiplas, mas aqui o corpo de Caim falou. Caim, como estava irado, o semblante caiu. Ao semblante de Caim cair, Deus disse, por que caiu o teu semblante? Gente, o nosso corpo revela os nossos sentimentos. Quem vê por fora não sabe o que eu estou por dentro. Você está olhando aqui, mas não sabe. É impossível fingir o tempo todo. O rosto sempre vai transmitir o que está no coração. Tanto é que a Bíblia diz, a alegria do coração formoseia o rosto, mas a ira também cai o semblante. Deus falou para Caim, quando Caim ficou irado, por que caiu o teu semblante? Observa-se que o corpo nosso vai falando o que estamos sentindo. Acaso sou eu o guardião do meu irmão? É o devocional Persona, são 40 dias. Eu vou a cada dia falar um dia desse devocional, mas você pode encontrar, recapitulando, Eva em hebraico, Avá, que significa vida. Abel em hebraico é Avel. Abel, Avel, significa respiração, sopro, ou vaidade. Por isso que a palavra que aparece no livro de Provérbio Eclesiastes 3:3, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. É Avel, Avel de havelidade, quer dizer, Abel, Abel de habilidade. Ou em hebraico, Avel, Avel de havelidade. Ou seja, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Como se a vaidade fosse um sopro, fosse algo efêmero, que não produz nada. A palavra vaidade é sentimento efêmero, é um sentimento que não produz, tá bom? Toda vaidade, ela é efêmera. A vaidade não é algo produtivo. O Abel é como se fosse isso. Não é um Caim, um fundamento, algo adquirido, uma posse, uma possessão, mas é um ar, é uma respiração, é um sopro. Deus pergunta a Caim, cadê o seu irmão Abel? Caim responde com uma outra pergunta. Por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Na verdade, Deus sabia o que Caim fez com Abel? Sabia. E por que Deus o perguntou? Para ter uma autorreflexão. Caim, então, usa de uma outra pergunta. Caim sabia onde estava Abel? Sabia, porque foi ele que matou, enterrou, mas foi um deboche, uma ironia. Caim responde para Deus, acaso, ou porventura, acaso sou eu guardião do meu irmão? Sou eu que tenho que tomar conta dele? Sou eu que tenho que dar conta dele? Eu tenho que tomar conta como se fosse uma criança? Sou eu o pai dele? Então, Caim demonstrando um momento de frieza, né? Caim fez algo horrível, cedeu ao pecado, mas responde a Deus de uma forma fria. Deus fala para ele, pela primeira vez aparece a palavra pecado na Bíblia, Gênesis 4:7. Palavra pecado em hebraico, hatat. Caim, o pecado jaz à porta. A porta é o limiar dos que está de dentro para o que está de fora. A porta é o limiar. Quem está dentro está seguro, quem está fora não está. O pecado jaz à porta, quer dizer, o pecado está esperando você sair. O pecado está esperando você tomar uma decisão. E qual é a decisão que você vai tomar? Aí Caim diz assim, Abel, vamos no campo? Aí Abel foi no campo com Caim. Quando Abel chegou no campo, Caim voou nele com uma pedra, com soco, com pau, não sabemos. Só sabemos que Caim matou Abel. Aqui configura-se um crime no direito. Por que Caim cometeu um crime e se torna um assassino, agora usando as leis, o direito? Porque ele leva o irmão para campo aberto, longe das pessoas, para que ele não seja dado o direito de clamar por socorro. Abel foi levado por Caim para o campo. Ele não disse assim, vou tentar matar o meu irmão dentro de casa. Não, porque dentro de casa, Eva poderia ouvir o grito do filho. Adão poderia ouvir o grito do filho. Caim arma uma cilada. Caim leva o seu irmão para o campo aberto. Isso configura-se o assassino. Isso configura-se um crime. Ao levar a vítima para um lugar onde ela não possa ser socorrida, configura-se um assassinato. Caim não só se torna o primeiro assassino do mundo, como Caim também é o primeiro fratricida. O que é um fratricídio? Fratricida é quem mata o próprio irmão de sangue. Caim matou não só um homem, um ser humano,
Mas este homem, este ser humano, é filho da mãe dele e do pai dele. É irmão dele. Quem mata irmão não é só um assassino, mas é um fratricida. Irmão que mata irmão é um fratricida. E Caim se tornou não só o primeiro assassino, como o primeiro fratricida. Outras pessoas já mataram um irmão carnal, mas Caim foi o primeiro. Caim também foi amaldiçoado. Você é amaldiçoado. Quando você agora é lavrador, a terra dava o fruto que você plantava, mas agora você vai plantar e a terra não vai dar o fruto, para que você não tenha força. Caim foi amaldiçoado até na sua profissão, até no que Deus deu a ele, que ele sabia fazer. Abel era pastor de ovelha, Caim era agricultor, e Deus o amaldiçoou como agricultor. E Deus disse: o que você plantar vai morrer. Caim disse assim: com essa maldição, até para onde eu for, serei morto. Ó, Caim não foi o primeiro amaldiçoado. É verdade que Caim foi o primeiro assassino. É verdade que Caim foi o primeiro fratricida. Mas Caim não foi o primeiro amaldiçoado. Deus disse: maldita é a terra por causa do seu pecado, Adão. Deus amaldiçoou a serpente, a rastejar. Deus amaldiçoou o homem, comerás com o suor do teu rosto. Deus amaldiçoou a mulher, multiplicarei dor, ela já tinha, mas era suportável. Multiplicarei tuas dores de parto. Mas Caim também foi amaldiçoado. A terra, quando você plantar, não dará o alimento. Caim disse então: por onde eu for, ele foi para a terra de Nod, vão me matar. Eu sou um homem amaldiçoado. Deus coloca um sinal em Caim de proteção. Ele disse: eu fui castigado 7 vezes. Aí ele disse: mas quem matar Caim será castigado 70 vezes 7, né? Rose, irmã Rose, seja bem-vinda. Irmã Bruna Pacheco, seja bem-vinda, minhas irmãs. Simone Santos, seja bem-vinda. Esse é o meu devocional Persona. Eu estou com 40 dias, fiz um devocional, está publicado na Amazon, o ICLEP e Clube de Autores. São 40 dias respondendo a pergunta de Gênesis capítulo 4. Deus pergunta: Caim, cadê o teu irmão Abel? Caim responde: acaso sou eu o guardião do meu irmão? Será que essa pergunta serve para os dias de hoje? Sou eu o guardião do meu irmão Abel? Eva, Avá, significa vida. Abel, em hebraico, Avel, significa sopro, respiração. Caim significa fundamento, adquirido, adquirir, posse, possessão. Caim mata Abel e o pecado aparece pela primeira vez em Gênesis 4:7. Deus personifica o pecado como uma coisa que está do lado de fora, na porta, esperando você sair para te tragar. Deus personifica o pecado, dizendo: o pecado é uma coisa que vai estar à porta. A porta guarda quem está dentro, mas também, quando se abre e sai, quem sai é vulnerável. E limita que estão guardados, que estão desprotegidos. O pecado não pode pegar você aí dentro, mas o pecado está à porta te aguardando. Quer dizer, o pecado está esperando você tomar uma atitude, porque Caim se irou, porque o seu irmão Abel foi aceito por Deus, a sua oferta, e a dele não. E Deus diz: por que é o teu semblante? Cuidado. Não deixe ser dominado pelas tuas emoções. O ódio dominou, ele matou o irmão Abel em campo aberto, configurando o crime, porque não deu à vítima o direito de socorro, levou a vítima para um lugar isolado, onde a vítima podia até clamar por socorro, mas não seria ouvida. Isso configura seu assassino. Caim foi o primeiro fratricida. É um irmão que mata um irmão. Caim é o primeiro fratricida da história. Fratricida é aquele que mata alguém do próprio sangue. Um irmão matando um irmão, ou uma irmã matando uma irmã da própria mãe, do próprio pai. Bom, daí Caim então recebe um sinal. E ele sai para a terra de Nod, lá casa, aí Caim começa a ter filhos. Os filhos de Caim, sabia da sua descendência, sabia tocar instrumentos, tanto de órgão como de flauta, de cordas ou não. Caim teve uma descendência de músicos. Caim também, no seu descendente, teve ferreiro de alta qualidade, que sabia manusear o ferro e fazer do ferro qualquer instrumento. Aí a gente vai vendo, né? As pessoas acham que passaram a ser inteligente, que os outros eram a turma da pedra. Na época de Caim, eles não só faziam instrumento de corda ou não, como tocavam esses instrumentos. Vai derrubando essa ideia que nós nascemos ignorantes e fomos evoluindo.
Na verdade, a Genômade diz que nós estamos emburrecendo a cada geração. Para a Genômade, nós não estamos ficando mais inteligentes. A cada geração que chega, nós estamos ficando mais pobre culturalmente, né? Caim também tinha na sua descendência ferreiro, que não só sabia manusear o ferro, mas saber fazer muitas ferramentas de ferro. Aí você percebe-se também que a inteligência não está realmente conosco, né? Senão, como é que eles iriam fazer a pirâmide do Egito, que até hoje é uma surpresa? Embalsamar os faraós, a medicina egípcia é de uma coisa, de uma evolução fenomenal. O conhecimento persa, o código de Hammurabi, nós vamos percebendo que, na verdade, nós não estamos ficando mais inteligentes, estamos nos emburrecendo. Bom, mas o que mais chama atenção é Lameque, da geração de Caim. De Caim para Lameque, já se passaram muitos anos. Só que Lameque tinha duas mulheres, Zilá e Ada. Ele chegou para Ada e Zilá e disse assim: minhas mulheres, escuta o que Lameque diz. Hoje eu matei duas pessoas. Um homem, por me ferir, eu o matei. Um jovem ou um menino, só em me pisar, eu o matei. Se o pecado de Caim foi castigado 7 vezes, o meu de Lameque é 70 vezes 7. Aí Jesus vai lá falar para Pedro, né? Pedro disse: Senhor, eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes? Jesus disse: não só 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Lameque também disse que o pecado dele seria castigado 70 vezes 7, já que Caim foi castigado 7 vezes. Dá uma ideia, né? Que essa maldição que estava ali, Jesus está desfazendo, né? Mas aí eu fiz a seguinte pergunta. Quando eu estava fazendo o devocional, esse devocional eu passei a fazer após assistir a aula de uma professora e doutora na USP, falando sobre Caim. Ela é uma grande professora, uma conhecedora do hebraico, e ali eu fiz o devocional. Fiz o devocional, e na hora de fazer o devocional, eu fui pegando o nome Eva, Avá, vida, Caim, fundamento, adquirido, pós-possessão, Abel, Avel, respiração, vaidade, Avel, de 2, Avel, tudo é avelidade. Abel, quer dizer, vaidade, de vaidade, tudo é vaidade. O nome de cada um, Adão quer dizer homem, humanidade, por aí vai. Deus diz para Caim: cadê o seu irmão? Ele pergunta: acaso sou eu guardião do meu irmão? Mas teve uma pergunta que eu fiz assim: qual fim deu a geração de Caim? Caim teve filhos, chegou até Lameque. Abel morreu, não teve filhos. Mas Eva disse assim: Deus me concebeu um outro filho. O nome dele será chamado Sete. Ele ficará no lugar de Abel. Sete teve um filho chamado Enos. Enos passou a invocar o nome do Senhor. Então, se Sete veio no lugar de Abel, é como se fosse a continuação de Abel. A continuação de Caim teve músicos, teve ferreiros, chegou até Lameque, que matou um homem por o ferir e matou um jovem por pisar no seu pé. Na geração de Abel, disse Eva que Sete ficou no lugar de Abel. E filho de Sete é Enos. E pela primeira vez, Enos começou a invocar o nome do Senhor. Aí eu perguntei: qual foi o fim de Abel? Foi benção. Qual foi o fim de Caim? A geração de Caim é a geração de Noé? Ou a geração de Abel e Sete é a geração de Noé? Gente, impressionante. Noé vem da geração de Abel, de Sete, de Enos. E do pessoal que veio da geração de Caim? Foi o que morreu no dilúvio. De Caim a Lameque é a degradação do que o pecado pode causar na vida de uma pessoa. Caim foi castigado 7 vezes. E dali para frente, porque começou errado, tudo deu errado. Gente, o que começa errado vai terminar errado. Caim e a sua geração foi uma geração mergulhada no pecado. Uma geração mergulhada nas coisas erradas. Caim e a sua geração foi uma geração
mergulhada naquilo que desagrada ao Senhor. Caim morreu no dilúvio com toda a sua geração. Quando você vê Caim iniciando o pecado, você precisa gravar uma coisa comigo. Caim termina em Lameque. Lameque é a degradação moral, é a degradação do pecado, é a destruição do homem. Lameque diz: se o pecado do meu ancestral Caim foi 7, o meu tem que ser 70 vezes 7. Por matar Abel, Caim foi castigado 7 vezes. Imagine eu, disse Lameque para suas 2 mulheres, Ada e Zilá, que matei um homem por me ferir e que matei um jovem por pisar no meu pé. Aí eu perguntei, quem morreu no dilúvio? A geração de Abel, que veio 7 no lugar de Abel, que veio Enos, filho de Sete, invocou o nome do Senhor, ou a geração de Caim, que termina em Lameque? Sabe qual é a resposta? Noé veio da geração de Sete, da geração de Abel. E a geração de Caim morreu no dilúvio. Deus perguntou a Caim, cadê o teu irmão Abel? Caim responde, acaso sou eu o guardião do meu irmão? Quem não se preocupa com o outro está negando Cristo, está negando a si mesmo. A minha vida se realiza nesse encontro com o outro. Agora estou até lembrando de Jean-Paul Sartre. O eu e tu, né? O eu e tu é eu, tu. Não é eu e tu, é eu, tu. O outro, eu, outro. Usando a psicanálise, né? Deus nos ensina que eu sou o guardião do meu irmão. Amar ao próximo é um mandamento do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus, se fosse resumir todos os mandamentos, em quais 2 o Senhor resumiria? O primeiro, amar a Deus com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento. E o segundo, amar ao próximo com toda a força, com toda a alma, com todo entendimento, como ama a si mesmo. E aí? Você é o guardião do seu irmão? Sim, você é o guardião do seu irmão. Não estou nem aí para o outro. Isso é o sentimento de Caim. Não quero nem saber dos outros, eu quero olhar para mim. Isso é o sentimento de Caim. Caim foi dominado pelas suas emoções. Triste das pessoas que não conseguem dominar. Fulano é gente muito boa, mas quando está zangado se transforma, vira um bicho. Você está dizendo que fulano não consegue dominar as suas emoções. E Deus diz, Caim, por que está irado? Por que caiu o teu semblante? Se fizeste o bem, não seria aceito? Olha, o pecado já aporta, hein? Mas cabe a você dominá-lo ou não. Aí, Deus está dizendo, Caim, a ira tomou conta do teu coração. E o teu semblante até chegou a cair. De tão irado que você está. Olha que o semblante de Caim não caiu porque ele estava triste. Tem gente que a gente olha, parece que a pessoa está triste, mas no fundo está com ódio no coração. Está triste porque não está conseguindo se vingar. Está triste de tanto ódio. Nem todas as pessoas que estão com o semblante caído está triste. Às vezes está com muita raiva, com muita ira. Aí Deus vai dizer a mesma coisa para você. Fulano, por que caiu o teu semblante? O pecado já é a porta. Gravem. A primeira vez que aparece a palavra pecado na Bíblia, em hebraico, pecado é hatat. É em Gênesis 4:7. E pecado foi personificado por Deus. Deus disse, o pecado está do lado de fora. O pecado está à porta. Quem está à porta está esperando o outro sair. Essa porta é o limiar. Você do lado de dentro, você está seguro. Mas do lado de fora vai encontrar o pecado, que está pronto a te abocanhar, está pronto a voar em você. Deus personifica o pecado em Gênesis 4:7 como uma coisa que está à espreita, que está aguardando você fazer a vontade do seu coração.
fazer a vontade do teu coração. A vontade do coração é enganosa. Realizar a tua ira e ele te apanhar. E qual a consequência disso? Caim chegou ao ponto de matar o irmão. Tem gente que fere com palavras, tem gente que fala palavrões, tem gente que pinta e borda. Caim chegou ao ponto de ser dominado pelas emoções, pela ira, ao ponto de matar o próprio irmão, se tornando o primeiro fratricida do mundo. Fratricida é irmão que mata o próprio irmão, irmão de sangue. Ele foi o primeiro. Bom, se você quiser comprar o meu devocional, ele já está publicado na Amazon. E eu coloquei na capa, sugestão até da minha esposa, pastora Gisele, psicopedagoga, ela diz, coloca aquela planta, a folha de Adão. A folha de Adão. Aí no livro você vai encontrar a folha de Adão. Porque Adão, quando pecou, ele buscou uma folha para poder tapar, né? Assim, tapar a sua nudez. Deus disse, como você sabia que você estava nu? Como é que a maldade entrou no seu coração que eu queria você tão puro? Ele é a serpente, me enganou. É a mulher que o Senhor me deu. E aí desculpas começaram. Dali para frente, nós estamos tentando nos cobrir com a folha de Adão. Aí Deus, para cobrir o homem, fez o primeiro sacrifício de animal, derramamento de sangue. Matou o animal e fez roupa para Adão e para Eva, né? Bom, se você quiser comprar o meu devocional, está disponível na Amazon, Wiclap e Clube de Autores, tá bom? A partir de hoje eu comecei o devocional. Amanhã será já o segundo dia. Hoje foi a apresentação. Gênesis capítulo 4, eu li o que significa o nome Eva em hebraico, Avá em hebraico, Eva, vida. O que significa Abel em hebraico, Evel, que significa Evel, ou Abel, Evel, que quer dizer respiração, sopro, ou vaidade, por isso que está lá em Eclesiastes 3, Evel dos Eveles, ou seja, vaidade, tudo é vaidade, né? O que significa Adão, terra, humanidade, homem? Por que Caim debocha, dizendo, acaso sou eu o guardião do meu irmão? A partir de amanhã, a gente começa com as lições práticas no segundo dia. Deus te abençoe. Eu sou o pastor, escritor, com mais de 30 livros publicados em português, inglês, francês, espanhol, alemão, chinês, na Amazon e Clube de Autores. Deus o abençoe. Querendo Deus, até amanhã, se Deus assim permitir. Em nome